Essa é uma história que já deixou muita gente comovida. Fala sobre um homem que odiava que na sua vida muitas coisas para ele não fazia sentido. É a história de um fazendeiro, um homem sem coração, mas que um dia pagou caro pelo seu desprezo e a sua ingratidão. Dos 4 filhos que teve, 3 ele trazia na palma da mão, com carinho e muita dula, e o outro era a caçula, que seria sua sina, só porque era menina. Ele não escondia sua decepção e para todos ainda dizia que filho tinha que ser homem, para ajudar o pai na lida, e que a filha mulher era atraso de vida, além de não servir para lida, não saberia dar ordens e jamais poderias um dia ser um patrão. Em todo o canto que ia, os 3 filhos ele levava, só que a menina ele desprezava. E ela, entristecida, chorava escondida e em seu canto ficava, sabendo que o maior erro da sua vida era ter nascido mulher. Essa era a única culpa que ela carregava. Mas um dia, já cansada do desprezo que ela sofria, chamando seu pai de um lado, na verdade ela dizia: meu pai, o Senhor me viu nascer, mas nunca me considerou. Eu já ouvi muito o Senhor dizer que o seu maior orgulho é a sua fazenda de gado e ter os seus filhos do lado, no ombro de um cavalo ou em cima de um trator. Mas é só dos meus irmãos que o Senhor tem falado, porque comigo o Senhor nunca se importou. E nesse momento dos olhos da menina 2 lágrimas rolou, mas ela continuou o seu pensamento e mesmo chorando ainda falou: eu podia muito bem ter nascido um menino, talvez tenha sido esse erro do meu destino, mas eu acho que ele não me ajudou, mas agora eu vejo que ter nascido a sua filha foi mesmo um engano. Eu já tenho 12 anos e nunca ganhei um beijo e um abraço do Senhor. E é com a alma ferida e com o coração queimando em era brasa que eu vou embora desta casa e vou sair da sua vida. Ele ouviu as palavras daquela pobre menina, mas não se comoveu com suas lágrimas e ainda falou: eu nunca ouvi tanta baboseira, tanta coisa para eu fazer e eu aqui perdendo tempo com as suas besteiras. E se você quer saber, filho mesmo, eu só tenho 3. E já que você quer ir, por que não vai embora de uma vez? E ela se foi. Pegou a estrada e foi embora, só levando uma sacola com as roupas que ela usava. Nunca mais voltou e nunca mandou notícias. Muitos anos se passou e o fazendeiro começou a ver de perto a sua sina. Dos filhos que ele tanto adulava, não foi bem o que ele esperava e começou a sua ruína. E mais um tempo depois, o fazendeiro foi perdendo seu dinheiro, enquanto a doença matava os seus bois. Os filhos que ele tanto adorava só pensava na farra e ria a liberdade que tinha. Para a fazenda não ligava. Passava o ano inteiro festando e assim foram gastando todo o dinheiro que tinha. Um fazendeiro foi ficando desesperado, seu sangue fervia nas veias, gastando com advogados para tirar os filhos drogados da cadeia. Depois de velho e cansado, ele se viu um homem derrotado, abandonado pelos seus próprios filhos. Ele se viu só, num buraco negro e profundo, desprezado por todo mundo, completamente só endividado. E a sua fazenda, que já foi um dia o seu reino encantado, ele teve que vender para um comprador de outro estado, que cobriu a oferta e foi dada. E aceitou as condições que ele pedia, e que ele só venderia a propriedade se ele pudesse continuar na fazenda, mesmo que fosse para trabalhar de empregado, só para viver ali o resto dos seus dias. E com o orgulho ferido, reconhecendo o seu fracasso, vendo que tudo aquilo que foi construído com seus próprios braços, mas agora não passava de um sonho perdido que foi destruído pelos seus próprios filhos e que fez dele um simples empregado. Um certo dia ele estava sentado debaixo de uma árvore, admirando tudo aquilo que já foi seu. Foi quando ele recebeu um recado que ele ia ser dispensado e no escritório da fazenda compareceu. Quando foi entrando, já foram lhe falando: já está pronta a papelada, só falta o senhor assinar. E ele, nervoso, já foi respondendo: fique sabendo, sua secretária, que isto todo um dia já foi meu e que no dia que eu vendi essa fazenda, o comprador estava sabendo que eu ficaria aqui trabalhando de empregado. E o corretor me avisou que ele tinha concordado,
Disse que ele morava em outro estado, sendo na verdade, eu ainda nem o conheço, porque diga a ele que na mesmo chão ainda não vou ser enterrado. E não vou assinar nenhum papel de demissão. Aí ela respondeu então: o senhor está muito enganado na sua decisão. O senhor entrou aqui me chamando de secretária. O senhor não sabe nem o que está dizendo. Eu é que sou a proprietária desta fazenda e o senhor é meu empregado. E nisso ele abaixou a cabeça e depois respondeu: eu nunca na minha vida me senti tão humilhado. Porque então me dá na papelada que eu vou assinar a minha demissão. Eu prefiro pegar a estrada do que chamar uma mulher de meu patrão. Aí ela tirou da gaveta uns papéis e uma caneta e colocou na sua mão. Depois que ele assinou, ela então se levantou e disse assim para ele: o senhor parece que está chorando. Se o senhor quiser, agora pode ir andando, que eu tenho mais o que fazer. Ele foi saindo de cabeça baixa lá para fora, sabendo que ia embora, mas sem ter o rumo certo. Sua vida virou um deserto e ele sentia agora realmente um velho desamparado. E nisso foi chegando um garotinho do seu lado e foi dizendo: por que o senhor aí está aí chorando parado, enquanto a minha mãe também chora de longe te olhando? Eu nunca vi ela maltratar um empregado, mas o senhor fica sossegado e não precisa chorar mais não, que ela já está vindo aí na certa vai lhe pedir perdão. E ele, quando viu ela se aproximando, já foi dizendo: eu não preciso do seu conselho e muito menos do seu perdão. A senhora é rica, é fazendeira e eu sou um velho que já não tem mais nada na vida, mas eu vou sair daqui de cabeça erguida e ao cruzar aquela porteira que por mim foi construída, eu quero ouvir o som da sua batida, que sempre foi o sinal da minha chegada. Mas que hoje me aponta a estrada que, por ironia, será o meu ponto de partida. Eu já estou indo embora, já até peguei minhas rainhas sacola e a senhora já pode cuidar dos seus empregados, que eu não preciso de despedida. Porque desse chão que já foi a minha vida, eu não posso sair daqui assim tão humilhado. Aí então ele falou: desta vez o senhor não se enganou na sua decisão, porque com desprezo e humilhação ninguém alcança a felicidade. Mas eu vejo que o senhor já aprendeu bem a lição e só uma coisa o senhor não percebeu: que durante 30 anos eu sempre acompanhei os seus passos, eu vi a sua glória e o seu fracasso. E se o senhor ainda não está me reconhecendo, eu vou contar toda a verdade. Um dia eu também fui tão dispensada pelo meu pai e meus irmãos, que aos 12 anos de idade eu tive que pegar a estrada, só levando amargura e solidão. Eu fui dizendo para mim mesma que um dia eu me vingaria e quando eu vencesse na vida eu voltaria e mostraria para todos o meu valor. Mas eu já estou vendo nos olhos do Senhor, nas lágrimas que estão caindo, que o Senhor agora já sabe quem eu sou e a dor que eu estou sentindo. Mas eu aprendi que a vingança não é uma boa aliança e só aumenta a nossa dor. E por favor, meu pai, chega de chorar. Não vamos mais sofrer. Me dê um beijo e um abraço, que um abraço e um beijo eu também quero te dar. O mundo me ensinou a viver, a vida me ensinou a perdoar. Por isso o senhor não precisa mais ir embora. O senhor já tem a sua fazenda de volta para cuidar. E para o senhor melhor entender, eu faço questão de lhe explicar que os papéis que assinou agora há pouco na minha mesa é que nervoso o senhor nem leu antes de assinar. Não era sua demissão, era a escritura da fazenda que eu estou lhe devolvendo em suas mãos. Este é o presente que eu queria te dar. E comigo o senhor não precisa se preocupar, que eu estarei aqui bem perto em outra fazenda que eu acabei de comprar. E já que o senhor não vai mais embora, me dê então a sua sacola, que meu neto também quer lhe abraçar. E ele, que estava se sentindo tão sozinho, quando aquele menino o abraçou, beijando o seu rosto, chamando de avô, e se ele tinha algum resto de mágoa no pensamento, naquele momento se acabou. Chorando, ele abraçou a sua filha e o seu netinho, pediu perdão pelo seu passado, totalmente arrependido, voltou a ser um homem honrado, e só então para ele a sua vida finalmente fez sentido.